Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Silvio Joaquim, como vocês já conhecem, e hoje a gente vai bater mais um papo sobre filosofia. Ora, seria inédito se a gente conversar sobre outra coisa que a não ser filosofia, né? Piada do dia. Bom, meus amores, de novo sem A, não sei porquê, não sei como, não sei a ausência, mas se vocês perceberem um detalhe, hoje estou de camisa roxa, diferentemente dos vídeos anteriores onde eu só estou de camisa branca. Álcool em gel, usem sempre, o meu tá acabando inclusive, isso aqui é álcool, só álcool. Mas seguimos o baile. Decidi parar de gravar com o fone de ouvido, porque eu percebi que o meu áudio assim é 100 milhões de vezes melhor do que com essa desgraça desse fone de ouvido. A propósito, tô jogando fora. Informação completamente desnecessária, mas sigamos o baile. Meus amores, pois bem, hoje a gente vai conversar sobre a introdução da filosofia na filosofia, na filosofia medieval, tá? Esse vídeo eu quero fazer ele mais rápido, eu quero fazer ele um pouco mais rápido em relação ao anterior, que foi de 51 minutos, né? Perdoe-me, tá? Mas eu quero fazer ele um pouco mais rápido, porém não menos conteudista. Simbora. Portanto, eu vou fazer uma breve abertura aqui sobre essa frase do Stephen Hawking, o Hawking, né? Que enfim, que é a seguinte: inteligência é o ato de adaptar às mudanças. Aquele que se adapta, aquele que consegue conceber a ideia da mudança constante, é o inteligente. Inteligente não no sentido de burro e inteligente, mas inteligente no sentido de ser próprio da capacidade humana. Compreenda o quanto que o ser humano ele é diferente de todos os outros animais. Lembra daquela aula de Aristóteles, onde ele falava da sua classificação biológica? Pois bem, pense nisso. O ser humano é o único que consegue analisar a sua realidade, compreender a sua volta e viver o seu contexto. Faça uso disso, use um pouco sua razão, use um pouco a sua percepção do mundo afora e compreenda que, mesmo após a pandemia, mesmo com a pandemia, existe mundo, mesmo com a pandemia, existe você. Portanto, viva o você, viva o estudo, viva a filosofia. Que show de bola, não é? Eu separei uma ficha para vocês na aula passada, 17 questões, fizeram, não foi? Acho que sim. Pois bem, essa ficha aqui eu vou responder questões aleatórias ao longo do nosso curso de filosofia medieval. E aí, hoje eu vou responder a questão número 3 e número 7. Tá? Peraí que eu fui no site errado. De novo no site errado. Achei. Aqui. São questões aleatórias, tá? Eu selecionei aleatoriamente. Aqui para resolver com vocês, mas eu selecionei a dedo para vocês responderem, tá bem? Ó, a questão é do Enem Libras 2017. E aí, como eu sempre digo a vocês, olhem sempre o enunciado primeiro, tá? Veja o que o enunciado quer. O enunciado é bem direto, ele fala o seguinte: o grupo ao qual se associa o pensador mencionado no texto se caracteriza pelo objetivo de... O texto foi muito claro. O enunciado foi muito claro. O grupo ao qual se associa o pensador. O grupo ao qual se associa Protágoras. Protágoras era o quê? Sim, muito bem. Finge que eu ouvi. Sou um ator, tá vendo? O grupo ao qual Protágoras se relaciona é o grupo do sofista. E qual é a máxima sofista mesmo? O homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer? Exatamente. Quer dizer que o homem é o ponto máximo, é o ponto justo para afirmar a verdade ou a inverdade. É o ponto justo para afirmar o belo, o não belo. É o ponto justo para afirmar o cheio, o vazio. É a partir do homem onde tudo se origina. Portanto, vamos para o gabarito. Letra A. O conhecimento da natureza por meio da experiência. O objetivo desse grupo é isso? Acho que não. Letra B. Justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais. Bom, fundamentos universais e sofistas não é um bom casamento, não. Errado. Letra C. Priorizar a diversidade de entendimento acerca das coisas. Fantástica questão. Gabarito letra C. Tem nem o que olhar mais. A questão foi cirúrgica. Tá? Por fim, questão número 7. Deixa eu olhar a tela aqui. 5, 6, 7. Aqui. A característica do estoicismo
presente nessa citação do filósofo Epiteto é a citação lá em cima. Eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. Estamos lidando com o fragmento da morte. Como é que o estoico, como é que a filosofia estoica concebe a ideia da morte? A morte para o estoico não é uma coisa natural? E para o estoicismo, o que é a natureza? A natureza é um valor primordial, cujo o ser humano não tem qualquer força contrária a ela. O ser humano deve, portanto, se sujeitar aos mandos e desmandos da natureza. Sendo assim, qual o motivo para preocupação quanto aos elementos da natureza? Nenhum. Devemos então buscar a simplicidade para com os eventos vindos da natureza, seja ele uma chuva, seja ele um raio, seja ele um sol intenso, seja ele uma morte, por exemplo. Tá bem? Gabarito. Letra A. Explicar o mundo com números. Bom, isso não é característica do estoicismo, não. A gente viu isso na aula retrasada e não é por aí, não. Letra B. Identificar a felicidade com prazer. Não. A felicidade para o estoico está muito mais ligada a uma autossuficiência, lembram? Acho que sim. Então não tá bem por aí, não. Letra C. Aceitar os sofrimentos com serenidade. Ora, ali estão falando de uma situação extremamente difícil, que é a morte. Entretanto, a morte é um advento natural. Se encontramos um advento natural, devemos então levar isso com serenidade, com simplicidade, com calma, com autossuficiência. Em gabarito, letra C. As outras duas letras vocês vão perceber que não é nem um pouco legal. Tá bem? Caso tenha restado alguma dúvida, falem comigo no WhatsApp que eu vou responder. Tá bem? A gente entra então na filosofia medieval, nessa coisa da Idade Média, né? Vejam, eu quis trazer para vocês algumas discussões sobre a Idade Média, eu quis trazer para vocês algumas falas importantes de contextualização da Idade Média, nada muito grande para esse vídeo não ficar tão extenso, eu quero fazer até 25 minutos, ou 30 talvez. Eu não quis fazer uma coisa muito cheia, mas eu vou tentar resumir aqui o que é isso aqui, tá? Ó, Idade Média. Anota aí. Assim que falarmos sobre Idade Média, falou-se Idade Média, vocês precisam automaticamente remeter-se a algumas ideias. Primeiro, tenha-se sempre viva a memória de que Idade Média estamos falando de teocentrismo. Falou Idade Média, estamos falando em feudalização. Falou em Idade Média, estamos falando em estados descentralizados. Falou em Idade Média, nós estamos falando em filosofia. Tá? A filosofia, ou melhor, as filosofias que aqui vão surgir, me perdoem. Falou em Idade Média, tem esses pontos que eu citei, e coloquem também cristianismo. Ok? Pronto. Falou em filosofias, né, no plural, a gente está falando de duas em específico, tá? No caso, a primeira é a patrística, a segunda é a escolástica. A Idade Média, ela se resume, ela se divide, a gente divide ela assim, em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A patrística predominantemente ocorre na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média ocorre a escolástica, tá bem? Os dois principais filósofos, os dois principais percussores dessas duas são, respectivamente, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois a gente vai ver, a gente vai analisar, a gente vai estudar, a gente vai ver quais são os aspectos de suas filosofias, mas não é agora. Nesse vídeo eu quis me ater a oferecer a vocês uma contextualização de fato histórica dos eventos, dos fatos, do que marca a Idade Média, e também eu fiz uma breve introdução na nossa próxima aula, que é justamente sobre o neoplatonismo. Lembra que na aula de filosofia helenística eu não falei sobre o neoplatonismo, eu falei que a gente ia abordar na aula de Santo Agostinho? Pois bem, a aula de Santo Agostinho vai ficar grande, então eu decidi retirar essa parte e tratar logo hoje, tá? Mas vamos lá.
Vamos seguir o cronograma aqui do slide, tá bem? Então vamos lá. Introdução histórica. Eu abordei como primeiro ponto o mundo romano. O que eu quero dizer com o mundo romano? Ora, o Império Romano que se formou nessa idade, no finalzinho da Idade Antiga, é uma coisa vastíssima, grandiosa, coisa que o mundo ainda não chegou a ver tamanha força bélica para aquela circunstância, né? Era imenso. Quer ver? Coloca no Google agora. Pausa a aula aqui. Pausou? Pronto. Agora volta para a aula. E coloca no Google. Territórios ocupados pelo Império Romano. Cara, enorme, é muito grande, é muito grande. Eles foram do Oriente ao extremo Ocidente. É muito grande, é muito grande. E se eles tomaram tantos lugares assim, inclusive eles tomaram até o Império Macedônico, tá? O Império Macedônico sucumbiu para o Império Romano. Se eles tomaram tantos territórios, tantas nações, tantas culturas, logo percebemos que o Império Romano ele é vasto. Ele é vasto. Ele é multicultural. O Império Romano não se dá com a ideia de uma unificação. A unificação que ocorre no Império Romano é a unificação territorial, é uma unificação política, mas não é uma unificação cultural, não é uma unificação social, não é uma unificação onde as sociedades respondem necessariamente a um rito. Compreendeu? O Deus, vamos dizer assim, o Deus que eles pregam e propagam na região sul do Império Romano não é o mesmo Deus que é propagado e que é endeusado no lado norte, por exemplo. Deu para compreender? Como é que a gente consegue conceber essa ideia de Império Romano e a ideia de Jesus, a ideia do Cristo que vai nascer? Na seguinte perspectiva, quando Cristo nasce e a ideia do cristianismo começa a ser propagada, essa coisa de multiculturalismo, essa coisa de ecletismo, tá? Vai acabar precisando, observe bem essa palavra, precisando se perder. O cristianismo, na sua essência, não concebe a ideia de politeísmo. Pegou? Pegou. Portanto, era preciso, para que o cristianismo avançasse, que o povo da região sul e o povo da região norte cultuassem o mesmo Deus. E uma vez que esses não entram em consenso, como é que fica? As ruínas culturais começam a aparecer, começam a se despir, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas associam o crescimento do cristianismo com a degradação do Império Romano, por exemplo. Bom, pode ser uma vertente, pode de fato ser um olhar interessante fazer isso. Agora, não acho que seja só isso que possa responder a questão do mundo romano ter se findado, né? A gente tem, por exemplo, a questão da Pax Romana implementada por Augusto, né, o primeiro imperador romano, Otávio, que é Otávio Augusto, que já de certa forma acabou com esse poderio bélico romano, né? A gente vai ver que futuramente essa ação específica da Pax Romana deixou o exército muito fragmentado, muito fragilizado, até mesmo esvaziado, muitas pessoas acabaram indo para a política, enfim, né? Então, analisar a queda do Império Romano só com o crescimento do cristianismo é complicado, visto que o cristianismo foi muito perseguido pelo Império Romano. Tá? O cristianismo teve inúmeras pessoas, inúmeros adeptos, inúmeros seguidores queimados em fogueira. O próprio Nero, por exemplo, aqui vai uma curiosidade, quando Roma pegou fogo, Nero atribuiu isso aos cristãos. E Nero mandou queimar cerca de 100 cristãos, assim, em praça pública mesmo. Tá? Nero mandou crucificar e queimar 100 cristãos, para que assim, na cabeça dele, tudo ficasse bem, tudo ficasse normal. Bom, para você ver o quanto que a perseguição religiosa era recorrente na época. Mas enfim, seguindo o baile, né? Portanto, essas duas características de transição da Idade Antiga para a Idade Média são de fato importantíssimas, visto que são as ruínas do Império Romano
que vão acabar fragmentando e formando essa sociedade medieval, tá bem? O povo que está em Roma, melhor, o povo que está vivendo sob os domínios do Império Romano, vão acabar precisando tomar atitudes. Por quê? O Império Romano ele acaba sendo saqueado, ele acaba sendo invadido por uma série de povos germânicos, e essas sociedades que estão sob o domínio do Império Romano precisam fazer alguma coisa, precisam sair, precisam fugir, precisam fazer qualquer coisa possível para se manterem vivas. E é isso que elas fazem. É isso que caracteriza essa parte da Idade Média, chamada da Alta Idade Média. Tá? Isso chama-se êxodo urbano. Pode anotar se quiser, é uma característica da Alta Idade Média. Tá bem? Foi a sociedade aqui, nesse ponto terceiro que eu coloquei, quero só ressaltar o seguinte. Veja, não é porque entramos na Idade Média que a sociedade do dia para a noite ficou pobre, ficou doente, ficou faminta, ficou alienada, ficou sem o conhecimento necessário. Não é por conta da Idade Média. É por conta de toda uma estrutura governamental, toda uma estrutura social mesmo, de não fazer essas coisas. A Idade Média não necessariamente é a culpada do povo não ter tido educação. É só parar para pensar um pouquinho, tá? Existia vida antes da Idade Média. E antes da Idade Média, o povo não tinha educação. Não é por conta da Idade Média e o advento da igreja que o povo ficou sem educação, não. Tá? Aqui vai uma crítica para aqueles que chamam a Idade Média de Idade das Trevas e tal, por conta da igreja, enfim. Mas a gente vai chegar lá. A economia... O meu nariz está coçando. A economia, eu quis ressaltar para fazer uma observação e uma dica para vocês, até mesmo em história, por exemplo. Muito se diz que não houve comércio na Idade Média. Isso é falso. Isso é falso, tá? Um dos maiores historiadores da Idade Média, Jacques Le Goff, era um francês, ele já falecido, ele escreveu um livro chamado O Dinheiro na Idade Média. Existia dinheiro, existia rotas comerciais e existia o comércio na Idade Média. Qual o problema? Ele não era tão abastecido. Ele era minimamente abastecido, mas isso não quer dizer que ele não existia. Ele existia. Tá? E outra coisa, existiam escravos sim na Idade Média. Existiam sim. Nunca deixou de haver escravo até século XIX. Tá? Sempre existiram escravos. Tá? E os servos? Sim, os servos existiam em paralelo ao escravo. Tá? Sim, outra coisa interessante. A sociedade que vai viver nesse mundo medieval, ela ainda está colocada em estamentos. Lembra aquela aula que vocês tiveram com o professor JR de estratificação social? Pois bem, se aplica aqui. Tá? A gente vai ter uma sociedade bem dividida entre clero, nobres e camponeses em geral, trabalhadores em geral. Ok? Aí vamos lá. Essa coisa do politeísmo versus o monoteísmo, eu acabei explicando de certa forma, mas só vou arrumar melhor, tá? As sociedades que viviam não estavam prontas para uma mudança tão brusca quanto foi essa implementação do cristianismo. Lembre-se, quando Teodósio libera o culto... Não, Desculpa. Quando Teodósio implementa o cristianismo como religião oficial, ele levou uma camada de pau por ter feito isso. No momento que eu oficializo uma religião monoteísta, automaticamente eu estou excluindo as religiões politeístas. E quando ele fez isso, todas as religiões não cristãs passaram a ser pagãs, passaram a ser perseguidas. Os cristãos, que ontem eram perseguidos, agora viraram perseguidores. E veja como a coisa se inverte. Percebe? Quando estamos falando de religião, estamos falando de uma coisa muito séria. Estamos falando de uma coisa que edifica valor, uma coisa que edifica a sociedade, que edifica pensamento. Portanto, devemos ter um extremo cuidado ao falar disso. Tá bem? O conhecimento. Na Idade Média, esse conhecimento vai estar preso e atribuído aos valores da igreja. Tudo que for
fora da igreja vai ter um sério problema, tá? Que não deixa para coçar. Vai ter um sério problema para ser difundido, tá? Isso não necessariamente pode ser visto como um evento só da igreja, não, tá? Eu não estou aqui para fazer uma defesa às ações da igreja católica na Idade Média. Não. Eu só estou querendo fazer com que você pense, tá? É meu papel como professor de filosofia, meu papel como professor de história, fazer com que você pense sobre as ações, tá? E pense, na Idade Média, de fato, o conhecimento está atribuído à igreja. Você entendeu? Só que, antes da Idade Média, o Império Romano, vamos dizer, o conhecimento, a crítica ao governo, poderia acontecer de um modo tão belo assim? Eu acho que não, de fato não podia. Se você bem lembra, Sócrates, bem atrás, obviamente, Sócrates ele foi condenado por inúmeras acusações, dentre elas, não acreditar no Deus, ou melhor, nos deuses que eram adorados. Sócrates foi julgado por corromper a juventude. Observem, criticar nunca foi uma atitude boa. E criticar na Idade Média continuou não sendo uma idade boa. Não continuou sendo uma coisa boa. Não continuou, tanto que a igreja implementou a Inquisição. Inquisição esta que hoje papas, padres, bispos, clérigos em geral detestam, pedem desculpa. O Papa Francisco pediu desculpa recentemente. O Bento XVI pediu desculpa enquanto estava no cargo. Ele pediu desculpa por todas aquelas ações que a igreja acabou cometendo. Tá? E aí vamos lá. Eu trouxe a ideia do antropocentrismo versus o teocentrismo. A gente acabou de resolver uma questão sobre os sofistas que falava o seguinte: o homem tem dele, no caso, a partir do homem é que sai as respostas. É a partir do homem que sai o entendimento. É a partir do homem que sai as visões para uma resposta verídica ou não. Portanto, o antropocentrismo na cultura grega, na cultura romana, ela é importantíssima. Ele é importantíssimo. Não se faz uma cultura grega, uma cultura romana, longe do homem sendo uma figura importante, sendo uma figura-chave. Quando o cristianismo aparece, o que o cristianismo faz? Veja, o homem ele é importante, mas o homem, antes de ser importante, o homem é pecador. Se o homem é pecador, logo, quem é que deve estar à frente de nossas ações? Quem é que deve estar no centro de nossos mandamentos, de nossas atitudes, de nossa vida? É o homem? Óbvio que não. Quem deve estar à frente, quem deve estar no centro é Deus. Logo, o que é que deve reger a humanidade? Deus. Portanto, na Idade Média, cria-se o sentimento de teocentrismo guiado pelo monoteísmo. Você entendeu o que eu quero dizer? A Idade Média passou por uma série de rupturas e continuidades com a Idade Antiga. As continuidades eu posso citar de novo para vocês. Por exemplo, a sociedade continuou estamento, a população em geral continuou pobre, continuou a haver desigualdade social, continuou a haver desinformação, continuou a haver, por exemplo, perseguição religiosa, continuou a haver concentração do conhecimento por parte daquele que está no governo, como também houve rupturas. Ora, uma delas é a saída daquele senso antropocêntrico para a entrada num senso teocêntrico. A ruptura com os laços politeístas para a abertura e o firmamento com laços monoteístas. Compreendeu o que eu quero dizer? Show de bola. O próximo slide. Ocidente versus Oriente. Esse ponto específico aqui eu trouxe para que vocês concebam a ideia de que a Idade Média não é só a Europa. Tá? Especificamente, este curso vai falar só sobre a Europa, só sobre os filósofos da Europa. Pelo menos eu acho. Acho que a gente não vai ver a Verroa. Mas se a gente for ver, sem problema nenhum. Mas veja, eu quero dizer o seguinte: não houve Idade Média só na Europa. Tá? Houve Idade Média em grande parte do mundo. E enquanto a Europa estava passando por um processo de cristianização, o mundo árabe, por exemplo, estava passando por um processo de islamização. Nasceu uma nova religião na
na Península Arábica que colocava contra a parede o cristianismo. E essas duas narrativas sobre o nascimento, sobre a vida, entraram em oposição. Tanto é que as cruzadas, só um parênteses, não é nem esse nome exato, na época eles chamavam de peregrinos. Aquilo ali era uma peregrinação para Jesus. Nós iremos dar nossas vidas, se preciso for, para que possamos salvar nossas vidas, salvar as vidas dos nossos parentes, nossos filhos. Portanto, é uma peregrinação, é andar. Tanto é que eles andavam, de fato, da França até, por exemplo, a Itália e tal. Eles andavam mesmo na peregrinação de fato. Curiosidade. Enfim, esses dois lados do mundo vão entrar em conflito, tá? E esse lado do mundo, o Oriente, ele foi responsável, inclusive, por muitas das traduções a textos de Platão, a textos de Aristóteles, a textos dos pré-socráticos, por exemplo. É muito importante a gente conceber essa ideia de opostos, mas ideia também de completude. Quando os... Caramba, que coceira, me desculpa por estar coçando tanto o nariz. Quando os islâmicos invadem a Península Ibérica, eles invadem essa península, eles passam ali quase 9 séculos, desculpa, acho que são quase 10, são quase 8 séculos na realidade, desculpa. Eles passam ali quase 8 séculos e eles transmitem uma série de conhecimentos para aqueles futuros portugueses e os futuros espanhóis, como, por exemplo, conhecimento na culinária, conhecimento na astronomia, conhecimento em matemática, inclusive médicos. Muito da medicina europeia avançou uma vez que houve essa correlação de conhecimento. Aí eu trouxe o ponto da igreja. Veja, a igreja de fato cresceu enquanto instituição na Idade Média, tá? E quando ela fez isso, ela acabou unificando todos aqueles territórios que se diziam cristãos. A Idade Média, na realidade, é um grande feudo. É um vastíssimo feudo, com suas inúmeras colocações. E essas colocações, que eu vou chamar de países, essas colocações, cada um tinha a sua forma de administração. Só que todos eles estavam ligados de uma forma única. Essa ligação de forma única é o cristianismo. Querendo sim, querendo ou não, a igreja foi a que manteve unificada essa Europa Ocidental. E por conta dessa ligação, por conta dessa união, hoje o mundo é do jeito que é. Não sei se isso agrada, não sei se isso desagrada, mas foi o que foi. Tá? A igreja foi responsável por muitas mortes, a igreja foi responsável por muitos... Estou suado. Por muitos acontecimentos negativos. Entretanto, a igreja também foi responsável por muito da produção do conhecimento, que é muito bom. Por exemplo, a produção das universidades, a criação das universidades é fruto da igreja. As inúmeras artes que a igreja pôde patrocinar e que a gente tem acesso só por conta disso, são coisas que de fato nos enchem a vista, né? Outra questão, falei em arte, lembrei. A arquitetura da Alta Idade Média é a arte românica. A arquitetura da Baixa Idade Média é a arquitetura gótica. Fechados? Fechados. E aí eu trouxe um questionamento que é o seguinte: qual forma certa de se tratar? Idade das Trevas ou Idade das Luzes? Ao ver histórico, ao analisar histórico, nenhum dos dois. Meu computador fez uma chamada aqui. Deixa eu só desativar. Pronto. Ao olhar histórico atual, nenhum dos dois está correto. Ao olhar histórico, esses dois incorrem no erro de extremismo. A Idade Média não foi só o que esses iluministas acabam dizendo. Os iluministas diziam que a Idade Média foi um período de terror, foi uma noite de 1000 anos onde o conhecimento não existiu, onde a razão deu lugar à fé. E essa fé levou a humanidade para um beco sem fim, escuro, que não existia mais nada positivo. Já os romantistas, né, do século XIX, do século XIX, acabaram dizendo que a Idade Média foi um período lindo, belo, onde as flores brotavam e as princesas sorriam, onde os palácios e os castelos eram edificados e todos eram felizes. Não é bem por aí. A fome existia de uma maneira linda aqui, né? Claro que não é bonito ver uma fome.
Mas o que a gente pode tirar de lição, então? A Idade Média foi um período como qualquer outro. Foi um período histórico como qualquer outro. Se a gente for delimitar a Idade Média só como o período que teve a peste, que teve a guerra, que teve a fome, então a gente está vivendo a Idade Média até hoje. Porque até hoje tem fome, até hoje tem peste, até hoje tem guerra, por exemplo, tem desigualdade social. Hoje estamos passando por uma doença gravíssima. Isso quer dizer que nossa medicina não é avançada? Claro que é. Quer dizer então que a medicina deles, para o tempo deles, não era avançada? Claro que era. Agora, existem configurações que não nos cabe fazer. O historiador não é juiz. Eu mesmo não tenho condições de dizer que a Idade Média foi boa ou foi ruim. A Idade Média foi. Apenas. Portanto, sempre que você ouvir ser professor de história, tá ali, que tem muita gente ainda, né? Que quer mostrar a Idade Média e coloca Inquisição. 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 Beleza. Foi um evento, sim, particular, péssimo, horrível, não exclusivo da Idade Média, mas que marcou. Mas não só isso marcou a Idade Média. Tá? Foi através da Idade Média que houve a unificação dos países, que houve o crescimento dos países, que houve o senso de nação. Bom, não sei se é uma coisa positiva. Mas enfim, percebeu? São vários fatores que acabam marcando a Idade Média. Não é só isso. Até mesmo esse termo Idade Média, ele já é um termo pejorativo. O que os iluministas, que foram esses que cunharam esse termo para esse período, disseram? Ora, antes tínhamos a Idade Antiga. Hoje temos a Idade Moderna. O que é que temos no meio? A Idade Média. Nem 0, nem 10. 5. Essa coisa medieval, temos até mesmo que ter cuidado ao dizer isso. Na academia de história, se você diz Idade Média, Idade das Trevas, para um professor de história que estuda o mundo medieval, a gente acaba levando estebefe na cara. Bom, feita essa discussão, eu trouxe o seguinte: a Idade Média acabou apresentando e formando de uma vez por todas os pilares da sociedade ocidental, da sociedade europeia ocidental, cujo nós, brasileiros, nós, americanos, de maneira geral, vivemos, que é o seguinte: Deus cristão, filosofia grega e o direito romano. Tudo isso, de uma maneira geral, acabou edificando os pilares da sociedade europeia ocidental. Tá bem? E aí nós temos mais 2 slides, não, temos 1 slide, 3 slides só, e aí a gente termina essa aula, tá? Eu acho que já tá um tempinho legal aí, mas a gente vai acabar logo. Ó, para falar sobre mais rupturas entre a Idade Antiga e a Idade Média, eu trouxe 3 exemplos. A gente tinha o Eros platônico, que a gente estudou, que a gente viu tantas vezes, na verdade. O que é o Eros? O Eros, na realidade, é o desejo do homem para a sua completude, e é a sua completude para com o outro homem. Homem aqui não gênero, mas espécie. Os cristãos, o que eles fazem? Eles remodelam. Eles tiram esse Eros, tiram esse homem e colocam o ágape. O ágape, na realidade, é o amor que você possui. É um dom que Deus acabou lhe ofertando. Deus lhe deu o amor maior. Deus lhe deu a própria forma de amor, em espécie. Deus lhe deu Jesus. E Jesus trouxe, então, a oportunidade de você amar e ser salvo. Essa é a concepção que o cristianismo acabou implementando na Idade Média. Santo Agostinho, que é o filósofo que a gente vai ver na próxima aula, dizia o seguinte: que coceira nesse nariz. Dizia isso não, tá? Santo Agostinho dizia: sempre vamos estar à procura de um amor, mas esse amor só pode ser encontrado de forma plena uma vez que possamos viver ao lado do Cristo. Coisa bonita, né? Até reflexiva sobre isso. Enfim, o próximo ponto é justamente o seguinte: alma imortal. Os gregos ofereciam a ideia de que a alma era imortal, de que o que morria era o corpo. Até o próprio Aristóteles, ele dizia que a alma era imortal. A gente viu isso na aula retrasada. O Sócrates falou, né? A gente viu, o Platão falou.
Só que os cristãos oferecem uma outra face. Os cristãos não oferecem a alma imortal, não oferecem a mortalidade da alma. Os cristãos oferecem a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Cristo foi, mas Cristo volta para ressuscitar a carne, para ressuscitar o corpo, tá? Então não é a alma. Por fim, eu trouxe a diferença entre a concepção da história cíclica e da história linear. O que seria uma história cíclica? Seria uma história onde não necessariamente existe um final e existe um começo. Existe apenas ciclos, onde isso aqui está, se remodela, vira outra coisa. E assim por diante. Na história linear, não. Na história linear existe um começo, um meio e um fim. Existe um Gênesis, um Novo Testamento e um Apocalipse. Foi referência ao texto sagrado do catolicismo, do cristianismo, tá bem? Catolicismo também. Bom, meus amores, e aí a gente entra na última parte dessa aula. Perdoe-me um pouco a correria, é porque eu realmente não quis fazer com que a gente ficasse mais de 50 minutos de novo nessa aula e tal, visto que a próxima aula eu acho que a gente vai chegar a esse tempo, então essa eu quis fazer um pouco mais rápido, mas sem perder a qualidade, sem perder o conteúdo, né? Então vamos lá. A gente entra no neoplatonismo. Veja, na aula retrasada, a gente havia comentado que iríamos tratar sobre o neoplatonismo na aula de Santo Agostinho. Só que eu acho que a gente ia perder um pouco mais de tempo, visto que a obra de Agostinho é muito grande, muito vasta, e a gente vai trabalhar sobre isso. Inclusive, não vou mostrar não, porque senão eu posso derrubar o celular. Sim, o neoplatonismo é uma versão um tanto quanto nova do platonismo de fato, da ideia de Platão. Veja, é um pouco difícil de compreender, mas quando se compreende torna-se muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Obviamente que eu estou dizendo esse muito fácil para o vestibular, mas isso aqui é uma filosofia extremamente densa e muito interessante de se analisar. Mas eu vou tentar trazer ela de maneira mais fluida, mas é porque a forma como se explica ela é um pouco complicado, tá? Vocês vão perceber isso. E vamos lá. O neoplatonismo surge ali por volta do século IV, século III, IV, por ali, depois de Cristo já, tá? E ela surge na Alexandria, no Egito. O fundador do neoplatonismo é justamente Amônio Sacas. Esse rapazinho aí, super gente boa, super interessante, ele era professor de uma das escolas da Alexandria, e ele estudava Platão e acabou tendo a concepção na seguinte. Veja, por mais que ele tenha fundado a corrente neoplatônica, quem acabou apresentando ao mundo, quem acabou apresentando uma concepção mais forte sobre o neoplatonismo foi justamente Plotino. E Plotino, que foi aluno de Amônio, por incrível que pareça, na Alexandria, Plotino acabou culminando uma ideia, uma forma de pensar que entrou na teologia cristã tão forte, tão forte, tão forte, que se brincar até hoje a gente ainda vê resquícios disso ainda. Vamos ver direitinho. Primeiro, a realidade, agora começa a complicar, a realidade para o neoplatonismo de Plotino, ela ocorre em 3 substâncias, tá? Ele ocorre em 3 substâncias. A primeira é o uno, a segunda é a inteligência e a terceira é a alma. Agora faça um parênteses aí. A alma, especificamente a alma, essa terceira parte, ela é dividida em 2 partes. Beleza? A alma é dividida em 2 partes. 2 partes. Uma é alma e outra alma material ou alma da natureza. Tá bem? Aí vamos lá. Nessas 3 partes, onde é que o homem se encontra? O homem se encontra literalmente na última. Uno, inteligência, alma, alma natural. O homem se encontra aqui, nessa quarta. Ok? Por que o homem se encontra na quarta? Porque é esta quarta que está mais distante da primeira. Esta quarta esta quarta qualifica o homem como o objeto mais distante da graça.
entre aspas, da graça, da luz, da sabedoria, melhor dizendo, do que graça, tá? Excluam graça, fica só com sabedoria e conhecimento, tá? Porque a natureza do homem, ela é uma natureza um tanto quanto desprezível. A natureza do homem, ela é corrompida. A natureza do homem, ela tende a buscar prazer. A natureza do homem tende a buscar prazeres que não edificam o ser humano. Portanto, o homem vive aqui por uma razão muito lógica. O homem vive aqui porque ele não é digno de viver próximo bastante daqui do Uno. E vamos lá. O que é o Uno? O Uno, ele é o sumo bem. O Uno, ele é eterno. O Uno, ele é o imutável. O Uno, ele é o infinito. A partir do Uno surgiu a inteligência, surgiu a alma e surgiu, obviamente, o mundo material. Compreendemos? Massa. Onde é que entra Platão nisso? Acho que vocês já conseguiram conceber a ideia. Onde existe um mundo completamente perfeito e existe um mundo completamente em mudança, em modificação, em erros, vamos dizer assim, tá? É basicamente nisso. Agora, existem diferenças, existem adaptações que a teoria do neoplatonismo fez que se diferencia da teoria do próprio Platão. Por exemplo, para a teoria platônica, era possível viver algum instante, seja ele grande ou pequeno, curto ou longo, era possível viver algum instante no mundo das ideias. Que instante seria esse? Seria o instante da reminiscência, onde eu tenho a lembrança necessária de que eu já vivi isto, de que eu já presenciei isso, de que essa circunstância já me foi dada. Essa reminiscência é o momento exato onde a alma toca o mundo das ideias. Ok? Portanto, nesse pequeno espaço de tempo, ou grande espaço de tempo, o homem reconhece o mundo ideal, o mundo inteligível. Para a teoria platônica, o homem pode alcançar o inalcançável. Na teoria do neoplatonismo, isso é impossível. O que o homem deve buscar, e deve sempre buscar, é justamente a aproximação máxima do Uno. Nunca vai conseguir alcançar, nunca, em hipótese alguma, mas devemos então procurar sempre estar próximo disso. Mesmo nunca conseguindo alcançar, devemos sempre buscar a proximidade máxima disso. E aí veja, o que seria a inteligência? A inteligência seria a razão, seria o entendimento. O Uno desperta então a razão para que se chegue nessa alma. Vamos fazer uma analogia mais simples. Vamos fazer uma analogia aqui para vocês. Vamos lá. Imagine um sol. Esse sol é chamado de Uno. Ok? O Uno é o sol. Os raios solares que vão iluminar as coisas, esses raios solares a gente chama de inteligência. Ok? Massa. O que esses raios solares vão tocar, a gente chama de alma. Essa alma está dividida entre alma e alma material, ou então alma da natureza. Ok? Onde essa última é onde se encontram os seres humanos. Observem, existem dois obstáculos especificamente, que distanciam o homem do Uno. Ou seja, o homem já está mais distante possível do Uno. O que o homem deve buscar então para alcançar sua plenitude? Aqui a gente está falando de uma filosofia que mexe com o espiritual. Aqui a gente está falando de uma filosofia onde a preocupação é muito grande com essa paz de espírito. Sim, com a ataraxia ainda. Então, o que o homem deve fazer estando tão distante e recebendo tão remota luz? Recebendo tão remota esse feixe de luz? Ora, buscar se aproximar o máximo possível desse foco de luz. Imagine então que o homem tenha a opção de, todos os dias, quando a luz chegar, ele ir para fora e se alimentar dessa luz. Mas imagine também que todos os dias, quando essa luz chega, o homem tem a opção de ficar em casa, se resguardar e não querer ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Observou? Pensou? Pois bem,
O sumo bem, o uno, está emanando, essa palavra é muito importante, o sumo bem está emanando conhecimento todos os dias através da inteligência, no caso do Sol, através dos seus raios. Só que o ser humano, por sua burrice talvez, não quer encontrar essa luz, portanto ele se perde nele mesmo. Deu para compreender? Quando o ser humano decide se tornar mais próximo disso, ele se torna uma pessoa melhor. Por isso que fiz a analogia do Sol, para ficar mais fácil a explicação. Acho que ficou. E aí eu até coloquei aqui, ó, o Sol é uno e ocorre o processo de emanação. Ou seja, o Sol está emanando as suas luzes e os seres que estão ali se alimentam disso, para que assim possam ganhar elementos, para que assim possam ganhar uma vivência melhor. Compreendeu? Eu coloquei aqui 2 exemplos que o próprio Plotino fala, né, que ajuda a gente a pensar nisso. Por exemplo, a felicidade. A felicidade para Plotino, onde é que ela está? A felicidade para Plotino está, primeiro, no desapego das coisas materiais, ou seja, é uma aproximação da filosofia do cinismo, né, que a gente viu com Diógenes, mas ela está também através do processo de razão, através do processo de inteligência. Desculpa. Através do processo de inteligência. Como é que essa inteligência chega no homem que está no último nível? Se for o Sol, através dos raios solares. E o que o homem deve fazer? Já que o homem não alcança o uno de forma alguma. O homem deve se aproximar desses raios solares. O homem deve se desapegar desses bens materiais e ficar cada vez mais próximo, perto dessa inteligência. Cada vez mais perto dessa razão. Compreendeu? A estética, a mesma coisa. O que é o belo? O que é o feio para Plotino? Ora, o belo e o feio está muito claro. Aquilo que está mais próximo do uno é o belo. Aquilo que está mais afastado do uno é o feio. Portanto, quando você for xingar alguém de bonito ou feio, quer dizer, xingar de bonito é ótimo, né? Quando você for xingar alguém de feio, você fale: ah, seu feio, você está muito afastado do uno. Foi uma crítica filosófica que poucas pessoas entenderão. Vocês entenderão porque vocês tiveram aula comigo. Tô me gabando agora, viu? Compreenderam? Portanto, como é que o ser humano vai sempre alcançar a sua paz de espírito? Como é que o ser humano vai alcançar sempre a sua plenitude? Através do processo de ficar mais próximo do uno. A filosofia cristã vai abordar isso, vai abarcar isso e vai dizer que esse uno não é só o nome de uno. Esse uno chama-se Deus. Que fantástico. Esse uno que é eterno, imutável, que é infinito, que é número de coisas, ele é Deus. E Deus, nós, no caso, nós não conseguimos chegar lá nunca. Nós, enquanto condição humana, nós, enquanto vivente da condição humana, nunca conseguiremos chegar nesse Deus. Porque ele é perfeito, nós nunca seremos. Nós, diferentemente do que o neoplatonismo chama, nós, para o cristianismo, somos pecadores. E por sermos pecadores, somos indignos da virtude de Deus. Portanto, o que é que temos a fazer? O que é que temos a fazer quanto a isso? Temos que nos aproximar o máximo possível. Viu? Bom, isso a gente vai trabalhar mais a fundo, mais detalhado com Santo Agostinho. É ele quem vai trabalhar muito essa filosofia, é ele quem vai colocar muito essa ideia, tá bem? Bom, meus amores, foi isso a nossa aula de hoje, tá bem? Façam as questões, me mandem no caso, o seu feedback, né? Tô muito ansioso por isso. Inclusive, tô bastante suado. Queria pedir uma coisa a vocês, encarecidamente, de verdade mesmo. Valorizem o que a gente tá fazendo. Eu falo professores, tá? De verdade. Tem sido bastante complicado, a gente tá gravando aula todo dia, tá preparando aula, tá tendo que fazer isso sem ver vocês, sem participar com vocês. E tudo muito duro, mas a gente sabe que isso vai passar em algum momento, tá bem? Um cheiro, meus amores, até a próxima.